Olá, paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Nós estaremos falando hoje sobre o capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse 12, é passado ou é futuro? Esse é o título que nós vamos dar ao estudo de hoje. Fique conosco. Bom, estamos aqui, Apocalipse 12, é passado ou futuro? Começa assim o versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, ela representa a igreja, representa o povo de Deus como um todo. Muitos vão dizer, que ela é Israel, mas essa mulher, ela também tem, de uma certa forma mais ampla, que eu não vou entrar em detalhes agora, ela tem a representatividade de Eva, de Israel, de Maria e da igreja. Porém, diretamente eu vou tratar dela aqui, especificamente como uma representação da igreja, que é a finalidade, vamos dizer assim, da representação dessa mulher. No final das contas, a igreja é a revelação dessa mulher. Bom, a igreja está dividida em 3 partes. Uma parte, no fim dos tempos, vai para o cativeiro, vai para a tortura, vai para a perseguição, vai passar por isso tudo. Uma outra parte vai para a espada, vai morrer. E uma terça parte vai estar no deserto, num lugar preparado por Deus, que vai estar fora da vista da serpente. Vamos ver os textos. Apocalipse 13, 10, parte A, diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Agora a outra parte, ainda em Apocalipse 13, agora a parte B. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quando a palavra diz paciência, aqui o original é upomone. É mais ou menos uma junção, não entendo muito do grego, mas é mais ou menos uma junção de 2 palavras, upo e moné. Então, upo é de baixo, moné é tipo aflição, perseguição. Então é uma permanecer firme debaixo de provações, debaixo de perseguições. É nesse sentido que se diz a palavra traduzida aqui como paciência ou perseverança, em outras traduções. E a terça parte da igreja vai ser protegida no deserto, como está aqui no capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias é também chamado de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou de 3 anos e meio. São 3 formas de falar o mesmo tempo, que é a grande tribulação. Ok? E o versículo 14 diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Entenderam? Então, partindo agora desse princípio de que sabemos que o povo de Deus está subdividido espiritualmente e também vai ser assim na prática em 3 partes, como disse, eu repito, uma parte para a tortura, uma parte para a morte e uma parte para proteção. Então, partindo desse princípio, nós vamos aqui agora entrar nas dores de parto, que é o versículo 2, já do capítulo 12. Diz assim: pode ser um eufemismo para a tortura que o povo de Deus sofrerá durante a grande tribulação. As dores de parto pode estar significando isso. E o texto diz assim: que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Então, aqui está clicado a palavra tormento nesse aplicativo que dá para ver as palavras no original, grego e também hebraico. Nesse caso aqui, a palavra está em grego. E veja que está, o significado dela pode ser, questionar através de tortura. Aqui, em vermelho, grifado embaixo, questionar através de tortura, torturar ou vexar com dores horríveis no corpo ou na mente. Então aqui a palavra sofrendo dá um ar de tortura, e isso pode nos remeter à grande tribulação, e na verdade está nos remetendo à grande tribulação, a tortura que o povo de Deus estará sofrendo em toda a área que pode ser possível, tanto mental, psicológica, quanto no corpo. O sofrimento que o povo de Deus estará passando naquele tempo. É chamado então aqui de dores de parto. E Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então, a igreja, ela também está, após o seu nascimento, após Cristo ter formado a igreja agora no seu tempo está formando Cristo nela. Porque Cristo tem que estar sendo formado para que a igreja esteja na estatura de varão perfeito. Que a igreja esteja totalmente pronta para que possa casar. Que essa noiva possa estar pronta para casar com seu noivo, que é Cristo. E para isso ela está dentro dela gerando a Cristo. Como o apóstolo Paulo disse aqui em Gálatas, que ele sofre pelos irmãos para que eles possam estar, como diz aqui, para que Cristo seja formado em vós. Ele, o apóstolo Paulo, estava com dores de parto. Como pode um homem estar com dores de parto, Mas ele está falando espiritualmente aqui. Então, até aqui, João traz um resumo de que essa mulher é o povo de Deus, a igreja, que está gerando Cristo em si mesma com sofrimentos. O dragão vermelho. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, 13. No tempo no qual o apóstolo João foi levado na visão, o dragão já tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, o 7º e último reino já estava formado, e os 10 reis representados nos 10 chifres. Portanto, no futuro ainda. O que eu quero dizer é que quando João viu, quando ele teve essa visão, o dragão já estava com a sua 7ª cabeça, que é o último império, já formado. Inclusive, os 10 chifres estavam nesta 7ª cabeça. Então, já é uma demonstração de que Apocalipse 12 está apontando fatos para ainda no futuro. Estrelas igual o povo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ver agora que a palavra estrelas na Bíblia, ela também pode representar o povo de Deus. Tudo a gente tem que ver o contexto ao qual as palavras estão inseridas. Entenderam? Então aqui eu vou mostrar contextos que a palavra estrela está significando o povo de Deus, para que a gente possa chegar lá no outro versículo do capítulo 12 de Apocalipse. Gênesis 15, 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, 17. Aqui
Deus está fazendo uma promessa a Abraão, né, de que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Aqui fazendo já um apontamento para a descendência espiritual de Abraão, que no caso é a própria igreja, que é composta por judeus e gentios. E também ele faz a referência que será grande como a areia do mar, que está também agora relacionado diretamente ao povo judeu do Oriente Médio, né? Então, a areia do mar, terra, mostrando para o povo na carne, e estrelas do céu, mostrando para realmente o povo final, que é a junção de judeus com os gentios, formando a igreja no corpo de Cristo. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio 10, 22. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 3. Por isso também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Hebreus 11, 12. Então, dito isto, nós vamos agora ver o texto de Apocalipse 12. A terça parte das estrelas pode estar se referindo ao povo de Deus sendo morto e não aos anjos caídos. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. Então aqui está explicando a João que as 7 estrelas que ele viu são os anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os anjos das 7 igrejas entendemos que eram os líderes, os bispos, os pastores humanos daquelas igrejas. Não eram os anjos de Deus, né? Porque os anjos de Deus não estavam ali guiando a igreja. Quem estava guiando a igreja na terra eram humanos, certo? Os servos do Senhor, chamados de anjos da igreja. Então aqui as estrelas estão simbolizando diretamente os pastores, os servos do Senhor. Então agora nós vamos ver Apocalipse 12, versículo 4. Diz assim: a sua cauda, a cauda daquele dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então vejam aqui que eu cliquei na palavra arrastava. E olha o significado dessa palavra: levar à força alguém diante do juiz, aprisionar, punir. Bom, aqui esse texto é normalmente interpretado com a queda de Satanás e a sua cauda trazendo 1/3 dos anjos. Mas estamos vendo que estrelas, como está aqui no texto, as estrelas do céu, né, que foram arrastadas, muita gente interpreta que essas estrelas são esses anjos caídos. Mas nós estamos vendo que estrelas podem estar significando os servos do Senhor. E o contexto aqui é da grande tribulação. O contexto do Apocalipse 12 é a grande tribulação, a perseguição no povo de Deus. E a palavra arrastava, ela cai muito bem nisso, porque aqui ela está significando levar à força. E quando alguém vai dizer que os anjos de Satanás, interpretando esse texto como se fossem os anjos caídos, eles dizem que eles foram enganados por Satanás e não levados à força. Eles não foram aprisionados e nem punidos, como está o significado dessa palavra aqui.
Então eu posso pensar e estou caminhando nessa direção de que aqui estava falando do futuro, da tortura futura, do aprisionamento futuro, da punição futura que o dragão vai impor, vai imputar sobre o povo de Deus. A palavra arrastada aponta para a perseguição e morte dos santos. Então pense nisso. Pode ser que o texto não esteja realmente falando aquilo que passaram para nós, de que é a terça parte dos anjos, porque não tem isso em lugar outro na palavra do Senhor, que o inimigo enganou e arrastou uma terça parte dos anjos para a terra. Aqui é bem provável que esteja falando do povo de Deus sendo morto na grande tribulação. Veja aqui agora a palavra lançou, que é a continuação desse texto. A palavra lançou, ela tem como significado lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai, espalhar, lançar, arremessar, entregar ao cuidado de alguém não sabendo qual será o resultado. Ou seja, dá uma ideia de que é algo como se estivesse levando prisioneiro o povo de Deus e lança na mão de alguém e faz aí o que você quiser, sem ter cuidado algum com aquilo. Não está passando a ideia de que são uma tropa de anjos que se uniu a um comandante, né? Satanás com a tropa de anjos caídos. Não parece que é isso. Parece que é alguém que está sendo levado à força para um lugar onde não quer ir. Alguém está levando outras pessoas, está torturando, está maltratando uma outra pessoa, a qual, né, ela não concorda com aquilo, é claro. Não está passando aqui uma ideia de algo que alguém foi convencido e que foi, né, concordou com aquilo e se uniu naquele propósito. Vamos aqui, vamos continuar. Agora Daniel 8, versículo 10, vai nos dar realmente uma ideia muito grande disso. Diz assim, ó: cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército, e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então aqui o significado de exército dos céus só pode ser o povo de Deus, porque Satanás não pode ir aos anjos e lançar por terra, aos anjos do Senhor. Ele não pode ir lá no céu agarrar Miguel, Gabriel e tantos outros anjos do Senhor e lançar por terra e pisá-los, pisar sobre eles. Não pode. Então aqui o exército do céu está falando do povo de Deus. Está falando da igreja do Senhor que será pisoteada pela besta que tem patas de urso e sai pisoteando a tudo o que sobra, né? Pisoteia por tudo e esmaga. É esse o sentido que está falando esse texto de Daniel 8, versículo 10. O que nos remete ao mesmo sentido aqui de lançou por terra do capítulo 12 de Apocalipse. Então temos que já começar a entender que o texto está falando do povo de Deus e não dos anjos caídos. A palavra lançou aponta para uma morte violenta que terão os santos do Senhor. A palavra pisou ali, também eu não coloquei aqui, mas ela tem o sentido de ser esmagado, né? De ser pisoteado. Então como a gente pisa num bicho que quer matar, né? Pisa em alguma coisa que pisoteia e esmaga no chão. É esse o sentido dessa palavra. Mais uma vez, não condiz com a questão de ser os anjos caídos. Jesus, o filho varão. Agora o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus,
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui, já nesse texto, mostra já a terça parte da igreja que vai ser protegida, como falamos agora há pouco, né? Porém, sabendo que ela estará num deserto. Não significa diretamente um deserto de areia, mas num deserto num sentido de só depender de Deus. Não tem nada mais ali, vai ser muito restrita a vida do povo de Deus nesse momento. Porém, estará diferente das outras duas partes, né? Vai estar aqui protegido, longe da vista, né, da serpente. Até aqui finalizou este resumo, né? Dores de parto. 1/3 da igreja terá proteção, 1/3 sofrerá perseguição e 1/3 morrerá. Tudo isso num tempo determinado de 1260 dias, 3 anos e meio da grande tribulação. E a palavra ali, dar à luz, que é até a volta de Jesus. Então, uma observação aqui que eu fiz. Ao mesmo tempo que Jesus é o menino que nasceu e foi arrebatado literalmente, porque Jesus veio, né, em carne, e ele também foi assunto ao céu, é ele também que está sendo gerado espiritualmente pela igreja, que está sofrendo com dores de parto até que dê a luz a Jesus, que será no dia da sua volta e o arrebatamento. Até aqui, João mostra um resumo até o versículo 6. A partir do 7 em diante, João já vai passar outras informações com outros desdobramentos e até explicando muito mais detalhado esses primeiros 6 versículos. A partir do versículo 7, a visão retoma a história com mais detalhes. Diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Parafraseando o apóstolo João, antes da grande tribulação relatada nos versos anteriores, houve uma grande batalha no céu entre Miguel e Satanás. Por isso que aconteceu a perseguição contra vós, relatadas nos versos de 1 a 6. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 8. Aí João, né, parafraseando João ainda, diz, eu estou aqui entendendo que ele falou assim, ó, mas eu já vou adiantar para vocês. Miguel e os seus anjos venceram a batalha e expulsaram Satanás e os seus anjos do céu. Então, aqui eu estou, né, fazendo uma ideia de como se João estivesse explicando, né, parafraseando João e aqui ao mesmo tempo explicando o desdobramento desses versículos. Aqui já é um outro fato acontecido, a batalha, né, no céu. Será que essa batalha já aconteceu ou ainda acontecerá? Para mim, essa batalha ainda ocorrerá. Será uma batalha no futuro. Vamos ver se os versículos à frente vão nos dar mais detalhes sobre isso. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E disse-lhes, aqui já um outro texto, né, de Lucas, quando Jesus falou, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Esse texto de Lucas é normalmente interpretado também como se fosse a queda de Satanás lá na eternidade passada. Mas quem sabe esse versículo não pode ser uma profecia para esse versículo do capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse, que é esse momento que Jesus está retratando, que ele via Satanás caindo como raio na terra, quando houve, né, essa batalha no céu, que ainda haverá no futuro, né? Você tem que pensar sobre isso. Então aqui, esse tal dragão é aquela serpente que enganou Eva e engana a todos. Vigiem, porque eles foram jogados na terra, né? Estou aqui parafraseando João para melhor entendimento dos irmãos. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia,
agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha que interessante esse versículo. Aqui, no caso, o apóstolo João, né, que está dizendo que ele ouviu uma voz que dizia assim: agora, naquele tempo em que Satanás foi expulso, é que era chegado o reino dos céus definitivamente. O reino vai ser tomado por Jesus e por Deus, né? Pelo seu Cristo e por Deus, pelo Senhor e seu Cristo. E aqui ele está dizendo uma informação importante, que é porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então ele é derrubado só naquele tempo. Porque entendemos então que, tal como está aqui, ó, no versículo 1, capítulo 1, versículo 6 de Jó, diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Para estar ali diante dele, onde começa a informação de Deus com Satanás sobre a vida de Jó. E aqui Zacarias 3:1 diz assim, ó: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, Satanás está sempre ali, né, para fazer uma oposição. E aqui João diz que ele é o nosso acusador, que agora, naquele tempo que houve aquela batalha, ele é lançado para a terra. Ele é derrubado naquele tempo. Então, eu acredito que Satanás já caiu moralmente. Ele não está mais servindo ao Senhor. Ele está nas regiões celestes. Mas ele ainda tem acesso ao trono do Senhor para nos acusar. Ele vem até aqui na terra, nos tenta, né, faz as suas tentações, e se cairmos nela, ele sobe ao céu para nos acusar diante do Senhor. Mas nesse tempo aqui, ele vai ser derrubado. E diz aqui o texto que já foi derrubado o nosso acusador, o que acusava de dia e de noite. Já nesse tempo aqui, que é um futuro ainda, é o tempo em que realmente vai haver essa guerra e Satanás vai ser jogado na terra e dará início à grande tribulação definitivamente. É nesse tempo ainda futuro. Assim, né, eu estou entendendo esse texto. Aí agora, né, fazendo aqui ainda, parafraseando João, diz: e após a expulsão deles do céu, como se João estivesse explicando, né, alguém falou: já já chega a salvação e o reino de Deus será estabelecido na terra definitivamente, pois já expulsamos o vosso acusador daqui. Aguentem firme. É como se João tivesse, né, o anjo agora aqui falando para João: nós já expulsamos o acusador dos vossos irmãos aí na terra. Ele já está expulso daqui. Já falta pouco tempo agora para que tudo acabe. Aguente firme aí, né? É mais ou menos assim. Continuando, né? Então João vai para o final da história e diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 11. E aí, como se estivesse falando, falta pouco, será um tempo de grande tribulação, mas aguentem firme, porque vós o vencestes pelo sangue do Cordeiro. Creiam nisso. Versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui ele está dizendo que agora o Satanás desceu até a terra definitivamente. Não que ele não venha aqui na terra, mas agora ele foi lançado. Ele foi lançado à terra para agora dar sua cartada final. Estará sendo liberado o poder, né? Será o poder do mal na grande tribulação. Então, Satanás ele vem em quedas constantes.
ele caiu da presença do Senhor, caiu para as regiões celestes, vai cair para a terra, e da terra ele vai cair para o abismo, e do abismo vai cair para o lago de fogo. É sempre uma queda constante. E nesse todo o tempo da história, né, a Bíblia vai nos mostrando essa queda de Satanás, porque já nos mostra o fim. E o fim é que nós seremos vencedores. Venceremos ele pelo sangue, né, do Cordeiro. Então aqui, irmãos, está mostrando claramente que essa guerra ainda vai acontecer. E ele será lançado definitivamente. Creio eu que nesse momento é onde ele estará realmente dando o seu poder e o seu trono ao anticristo, a besta, para que ela possa agora fazer os seus desígnios, né? Como diz lá, que vai ser segundo a eficácia de Satanás, né? O filho da perdição, o homem do pecado, vai agir segundo a eficácia de Satanás. Eu creio que vai ser liberado nesse tempo em que se cumprirá esses versículos de Apocalipse 12. Aqui retorna com os desdobramentos da expulsão de Satanás do céu, né? O apóstolo João vai e volta explicando as situações. Continuando, versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Aqui é a mesma perseguição mencionada nos versículos 2, 4, 5 e 6, que lemos lá há pouco, né? Então aqui, parafraseando, o dragão ficou irado porque foi expulso do céu e lançado na terra, e por causa disso foi perseguir aquela mulher, a igreja, que está relatada superficialmente nos primeiros 6 versículos. Este é o contexto de tudo. Como se João agora desse essa explicação, né? Eu estou fazendo dessa forma para ficar bem didático. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, 14. Aqui é a mesma fuga para o deserto mencionada no versículo 6. Deus dará proteção à parte da igreja durante a grande tribulação de 3 anos e meio. Aqui o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 3 anos e meio, o mesmo tempo ali de um tempo, tempos e metade de um tempo. Mais uma vez João vê o final da história e diz que parte da igreja será poupada, porém no deserto. Versículo 15. E a serpente lançou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Água como um rio significa ali como se fosse exércitos, né? Rio também são águas, são povos também, né? Como o mar são águas, significa povos. E aqui então o inimigo vai lançar como exércitos atrás do povo de Deus para perseguir, né? Mas será protegido, né? Uma parte da igreja do Senhor será protegida nesse momento. Outra parte ele vai conseguir alcançar e matar. Outra parte vai torturar e prender. Daniel 7,25 vai nos dizer: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, continuando o assunto da perseguição relatada no versículo 13, o rio pode significar exércitos. Então aqui está se tratando do mesmo assunto. Destruirá o povo do Altíssimo é a perseguição. É o mesmo contexto de lançou por terra, mesmo contexto de pisou, o mesmo contexto de rio sendo lançado atrás deles.
está se falando aqui da grande perseguição que haverá sobre o povo de Deus na grande tribulação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A mulher, igreja, né, terá uma ajuda para que não seja totalmente aniquilada. Porque, afinal de contas, haverá um povo ainda para ser arrebatados vivos, né? Por isso que vai haver essa proteção aí. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o versículo 17 já vai dizer que o dragão foi fazer guerra ao remanescente dessa mulher, né, que é uma parte da igreja. Então o dragão ficou irado com a mulher, que é a igreja num modo, né, geral, e foi atacar com força total os servos de Deus, já na sua agora particularidade, né, os remanescentes da mulher. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E agora Apocalipse 13, 7 vai falar da mesma coisa. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então aqui é uma prova irrefutável, né, que os santos aqui é a igreja. Muitos vão dizer que não tem mais a palavra igreja depois do capítulo 4 de Apocalipse, mas a palavra aqui está sendo substituída pela palavra santos. Porque quando lemos santos em outros contextos, nós definimos que é a igreja, e quando lemos santos no contexto de perseguição, nós definimos que não é a igreja. Por que fazemos essa diferença? Alguns fazem, né? Nós entendemos que os santos aqui é a própria igreja do Senhor, que durante esse tempo de 3 anos e meio vai ser feita uma guerra contra ela, e infelizmente muitos tombarão, muitos serão lançados por terra. O dragão e as bestas. E o dragão parou sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 18. Aqui nesse momento já é uma espécie de spoiler, né, do capítulo 13. Ele já está aqui vendo algo que ele vai detalhar no capítulo 13. Então ele diz aqui: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 1. É o mesmo dragão de Apocalipse 12, 13, que diz-se, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vejam aí que, né, tá vendo? 7 cabeças, 10 chifres, é o mesmo dragão. Então aqui finaliza a narrativa do capítulo 12, que descreve os eventos no mundo espiritual. E no capítulo 13 são esses mesmos eventos, mas na perspectiva terrena. Ou seja, quando o dragão foi expulso do céu no mundo espiritual, ele persegue o povo de Deus no mundo físico. Passa a perseguir, né, no mundo físico, o povo de Deus, através dos reinos humanos, representados por 2 bestas descritas no capítulo 13. Então, é assim que o Apocalipse e também outros textos da Bíblia é escrito. Ele vai escrevendo tudo, aí daqui a pouco que ele escreve aquela parte, ele continua lá na frente, mas detalhando aquilo que ele escreveu na primeira parte. Moisés faz isso com a criação, e não é diferente aqui com os escritos de Apocalipse.
ele escreve uma primeira parte até o versículo 6, por exemplo, que estamos lidando aqui, e a partir do 7 em diante é praticamente a mesma situação que escreveu nos primeiros versículos, só que acrescentando detalhes, com uma outra ótica, colocando outros detalhes, entenderam? É assim que é escrito. Aqui os diademas, já no versículo capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então aqui, ó, diadema era como uma fita, né, branca ou azul, uma faixa, né, que era usada pelos reis da Pérsia. Olha que interessante isso, né? Era usada pelos reis da Pérsia. Bom, os diademas, como falamos aqui, é como se fosse uma faixa, né, que os reis da Pérsia usavam na cabeça. E aqui, né, é como se fosse uma continuação do que João viu no capítulo 12, só que agora com mais detalhes ele vai dar, acrescentando bem mais detalhes no capítulo 13. Então no capítulo 12 é visto 7 diademas nas 7 cabeças do dragão, os impérios mundiais. Mas no capítulo 13 é visto 10 diademas, já sobre os 10 chifres, ou seja, sobre os 10 reis desse último reino. Então, portanto, eu entendo que num contexto geral, eu creio que o capítulo 12 de Apocalipse está se falando do futuro, não de uma eternidade passada. Está se falando que a grande guerra da expulsão de Satanás do céu ainda vai acontecer, né, para a terra. A queda de Satanás já aconteceu, mas a expulsão dele do céu ainda vai acontecer. Então a sua cauda, que arrastou uma terça parte das estrelas, está falando do povo de Deus que estará sendo morto na grande tribulação, e não dos anjos caídos. Tá bom? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique na paz do Senhor.